Oi, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui. Nós vamos começar hoje o nosso primeiro podcast da Mentoria Escolar. Estou muito feliz porque eu trouxe uma pessoa que faz parte da minha vida e que eu tenho um carinho enorme e que com certeza vai acrescentar muito nas informações que fazem sentido para a sua escola. Eu chamei então, convidei aqui comigo Camila. Oi, Lili. Tudo bem, Cá? Tudo bem? bem? Que Obrigada bom. pelo convite. Que isso. Então, só me apresentar para o pessoal. Eu sou Camila Pinheiro. Como a Lili disse, né? Faço parte aí da história profissional dela. Eu trabalho com vendas de escola há 10 anos, iniciei com ela. E quero agradecer pelo convite. Estou muito feliz em participar aí do seu primeiro podcast. Obrigada. Gente, a Camila, ela só é uma... Eu vou chamar de líder, vai. Porque você é líder, né? É uma líder. Ela cuida de apenas a área comercial de 24 unidades escolares. Uma rede, na verdade, que hoje se empoderou aqui no Brasil. Principalmente aqui mais na parte do sul, né? Porque eles estão mais por aqui. E eu vou tirar todas as dúvidas que você precisa ter para entender o que um departamento comercial numa escola precisa ter para crescer. Porque ela começou há 10 anos atrás e tinham quantas unidades, Cá? Uma escola. Era uma unidade. E depois a coisa foi expandindo até virar 24. Quantas pessoas você tinha no começo e até agora, assim, eu digo do comercial? Bom, no comercial, na primeira escola, era um time com 3 pessoas, né? Sim. Eu e mais 2 meninas, você acompanhou esse processo. E com a expansão, chegamos aí nas 24 escolas e uma liderança com 65 pessoas. 65 vendedoras, vamos colocar assim, né? Consultoras de relacionamento. É bonito falar consultora de relacionamento, mas 24 não, você falou outro número. 65. Ok. E aí vamos trazer aqui para o nosso escopo para a gente conversar um pouco sobre algumas perguntas que eu acho que faz sentido para nós trazermos. Eu preciso abrir aqui, né? Ele precisa me obedecer. Abriu. Vamos lá. Eu vou até pular esse aqui de 24. Deixa eu ver se é esse que a gente perguntou. Desafio real. Vamos lá. Você liderou o comercial de uma rede com 24 escolas, como ela acabou de falar. Qual foi o maior desafio real aí que você enfrentou nesse crescimento? Bom, eu cresci profissionalmente dentro da operação. Então, eu acho que o maior desafio não foi escalar a entrega de resultados. Foi conseguir escalar padrão, né, de atendimento, especialmente, para garantir que todos os pais, né, que estivessem buscando ali escola para os seus filhos, tivessem a mesma experiência em todas as escolas. Então, é desafiador, porque você tem uma narrativa, tem uma proposta de valor. Uma né? postura também. Exato, para que seja apresentada e os pais consigam ter essa mesma experiência em todas as escolas e em todos os canais de atendimento. Então, para mim, esse foi o maior desafio. E tem uma coisa que é diferente, gente. Eu trabalhei em escolas menores, escolas maiores. E ela, como já trabalhou nas maiores, porque eram todas com mínimo de quantos alunos? Só pra gente ter uma média aí. Uma média de 300, no mínimo. Tá, então assim, eram 24 escolas com no mínimo 300 alunos. E uma coisa que eu percebi de diferente é que lá o atendimento, ele tinha um escopo um pouco mais denso. Ele não era só fazer a venda, ele também fazia o atendimento de pais atuais. Então, você fazia aquele atendimento de entrada de escola num escopo maior. Tinha o específico de venda, meta para entregar, mas tinha mais coisas. O que estava dentro do escopo de trabalho da sua equipe? Toda a parte de relacionamento com os pais. Então, desde você orientá-lo no processo de matrícula, o processo de captação, de entrada desse novo aluno, a auxiliar os que já estavam conosco na compra de uniformes, na compra de material ou outros serviços, orientá-los sobre os principais acessos, né? Porque as escolas hoje estão tecnológicas, então os pais acabam tendo acesso a algumas ferramentas. Então, toda a parte de suporte aos pais em multicanais, no formato presencial, via aplicativo, canal de WhatsApp. Então, toda essa parte de acolhimento e bem-estar da família é nossa responsabilidade. Entendi. Então, não era só rentabilizar no sentido de fazer matrícula, mas era também de atender para a manutenção do ambiente de escola, com as coisas que são necessárias para o cliente que é atual, não é nem o cliente que virá, é isso? Exato, é o pós-venda, né? Você precisa garantir que ele tenha uma boa experiência no momento que ele entra, ao longo do ano, até quando a gente começa a dar os primeiros passos ali para rematrícula. Então, o time de relacionamento com as famílias, né, / vendas, é responsável por toda essa etapa de atendimento. Perfeito.
O que na maioria dos donos de escola, o que você entende principalmente, né? Que a maioria dos donos de escola não entende sobre o setor comercial. É boa pergunta essa, hein? É, Hum, eu acredito que, assim, o comercial ele é visto como o setor que faz matrícula, né? E não é só isso, não é só atendi um pai, fiz a visita, opa, fechei um contrato, fiz uma matrícula. É muito mais que isso. O time de vendas, o time de atendimento das escolas, eles são responsáveis por gerar a construção de valor da sua Sim. escola. São eles que vão passar para o pai quais são os seus diferenciais, ele vai criar um relacionamento com a família e, através disso, a família vai ter a percepção de valor do que a gente está vendendo. Então, né, esse laço, ele é importante porque ele vai colocar a matrícula e vai nos levar para fazer a rematrícula, vai fazer a retenção também. Sim. Então, não é só fazer uma venda, né? É um relacionamento que ele precisa ter. É uma construção. É né? uma construção, né? E eu acho legal porque, assim, eu acho que justamente por ser uma construção, é a pessoa que teve o primeiro contato com a escola para fazer a matrícula, gostou daquilo que você apresentou, confiou em você, porque normalmente tem a relação de confiança pessoal, até virar uma relação de confiança institucional. Sim. Então, eu confiei na pessoa que está fazendo a venda, e se essa pessoa é a mesma que eu converso o tempo todo, eu entendo que ali tem uma estabilidade de relacionamento. Isso é positivo. Eu acho, pelo menos, né? Sim, não. Você tá certo. Esse achismo. Meu achismo tá ok. Vamos lá. Segunda pergunta que a gente colocou aqui no nosso. A gente fez uma colinha, gente, pra gente ir trazendo as informações e não faltar nada pra vocês. O que mais traz matrícula hoje? Indicação. Essa é boa, hein? Indicação, tráfego pago ou equipe comercial? Todos são importantes. Né? A indicação, ela traz o lead quente, né? Que a gente fala. Então, a família já vem munida de informações, ela já conhece, já tem um pouco de informação da escola. Então, é um lead de mais qualidade. Ele é importante, ele caminha mais rápido para o fechamento. Já o tráfego, ele gera volume. Então, vende tudo. A gente tem que saber fazer uma boa qualificação, fazer essa divisão para entender o que vai converter bem ou não. Mas, né, ali na ponta, quando o time de vendas faz o atendimento, é ele que dá essa percepção de valor para a família. Então, acho que os três são importantes e precisam caminhar juntos. Não dá para dizer que um é mais importante que o outro. Não dá. Acho que é um conjunto, né, que é uma tríade que juntas funciona para captação de matrícula. E deixa eu tirar uma dúvida com você. Eu lembro que o último contato que eu tive com a rede, eles montaram o CSC. É CSC o nome? Isso, é um escritório, né? O setor que tinha um nome, né? CSC. Centro de Serviços Compartilhados. Centro né? de Serviço Compartilhado, era isso. E eu lembro que nesse CSC, a gente tinha toda a parte administrativa pesada que segurava todas as unidades, parte financeira, enfim, os líderes, os gestores. Mas eu lembro que a gente tinha a primeira equipe de atendimento de telefone. Na época era telefone, eu não lembro. A gente continuou tendo isso? O primeiro contato era nesse lugar até chegar na ponta? Como é que era esse funil lá dentro? Em um determinado momento, né, acho que na primeira etapa, né, a tratativa das primeiras etapas do funil era feita na unidade, pelo time de vendas, mas ao longo dos anos foi criado mesmo o CSC, onde tem um time a gente chama de time de captação. Tá. Então, é um time composto ali de 6 a 7 pessoas, e elas são responsáveis elas recebem os leads, fazem a qualificação e definem ali o processo de atendimento. Então, qual canal será atendido primeiro, qual o prazo, qual a quantidade, qual a meta. Então, elas fazem ali toda uma triagem, a sondagem, que é super importante, né, para entender perfil da família. o perfil da família, o que eles estão buscando, e fazem o agendamento de visita nas escolas. Então, na verdade, eles é que convertem para visita. Exatamente. Então eles fazem a primeira boca do funil é com eles. Exatamente. Tem uma equipe responsável pela primeira etapa do funil. Perfeito. E aí depois a gente vai para a segunda, que já é em loco, que é as meninas do atendimento / vendas, que vai mostrar a escola e fazer todo o acolhimento, é isso? Exatamente. Perfeito. Só para vocês entenderem, tá? Porque normalmente escolas menores, até escolas que têm menos unidades, que não é uma rede, como esse caso, eles não têm um CSC. Então eles fazem que nem a gente fazia antes, que o contato chegava na escola e dali entrava direto na mão do atendimento. Então o atendimento fazia
todo o funil, desde o começo até o fim. O que eu não acho ruim, porque muitas vezes se perde a informação, talvez, né? Não sei. Você acha que perdia a qualidade? Eu acho que não, né? Até buscando um pouquinho de como nós trabalhamos 10 anos atrás, onde, né, eu, enquanto ponta, fazia todo o funil. Sim. O que eu achava legal? Quando o pai chegava na escola, que ele estava com a visita agendada, muitas vezes ele reconhecia a minha voz. É. Ah, foi com você que eu estava conversando no telefone. Não tinha muito isso de WhatsApp, Sim. então era quase que 100% ligação. Então, ele reconhecia a minha voz, eu já tinha um vínculo com ele, já tinha uma proximidade. E isso gera confiança. Sim. Então, né, eu falei muito durante a minha jornada que eu atribuía uma conversão alta e um número de matrícula altas que nós fazíamos por esse relacionamento. Sim. Ele começava ali na ligação, já criava esse vínculo, essa confiança com a família. Né? Aquecia o Sim, cliente. então a família chegava na escola já muito familiarizada comigo. Sim. E ficava mais natural o processo de mostrar a escola, apresentar os espaços, falar dos diferenciais. Quando sentava para fazer a negociação, era tudo muito mais tranquilo. Muito mais e fácil. o preço, que hoje, né, é um monstro, para as pessoas ficam assustadas, não era nada, assim, era um detalhe da negociação e a gente caminhava muito mais rápido para o fechamento. Muito legal. Gente, ela participou de um desafio comigo, eu vou falar porque tem que falar. A gente teve que vender matrícula com a escola sendo reformada, mas ela não estava sendo reformada um pouquinho, tipo uma parede. Não, ela estava praticamente sendo colocada no chão e sendo refeita. E a gente teve a ideia de pedir para o arquiteto fazer, lembra? Em 3D, a gente botou a gente botou uns banners para mostrar como ia ficar a sala, porque não dava para ver. E a gente conseguiu bater meta mostrando isso para os pais, para as famílias. Foi desafiador, mas foi icônico para minha vida. E acredito que para a sua também. Foi. Né? Eu mostrava a escola assim, passando por tijolo, por cima pulando obra, o pessoal da obra passando com colete, com os EPIs deles, e foi sucesso. E deu certo. E com um tablet na mão, mostrando o que seria, né? Como ficaria tal espaço, qual o objetivo, o benefício para as crianças. Foi desafiador, mas deu certo. Gente, deu certo. Até hoje nem eu acredito. Agora, uma pergunta importante de conversão aí, né? Quantos contatos e médias são necessários, na sua percepção, e também pelo que você tem de estudo, para converter um responsável? Com base no que eu trabalhei de meta, né, SLA e percentuais de conversão que eu precisava fazer entrega, eu acho que de 5 a no máximo 8 interações é o suficiente para você conseguir fazer uma sondagem, identificar a necessidade desse pai, dessa família, fazer o processo de visita. Depois é difícil o pai fechar no dia, desafiador. Então, você entendeu a dor dele, mostrou que a sua escolha, os seus diferenciais vai atender o que ele está procurando. Os próximos passos são interações para negociações de dúvidas básicas. Sim, é coisa menor, né? Coisas menores, fechar um valor. Então, 5 a 8 interações, eu acredito que é o suficiente para você fazer um fechamento rápido de matrícula. E aí, esses 5 a 8, você tá falando da boca do funil ou depois que ele já funilou um pouco? Eu acredito que da boca do funil. Da boca do funil. Gente, ela faz milagre, em 5 a 8. Vamos deitar e descobrir o que ela faz aí pra acontecer isso. Assim, eu procurei trabalhar muito nesse tempo com um prazo de fechamento. D mais 5. Então, o pai visitou 5 dias para fechar. Tá. Passou disso já... até porque é a hora que ele quer fechar mesmo, né? Passou disso e dependendo da época do ano, enfim, já é preocupante. Tá. E você tem hoje o WhatsApp, que eles respondem mais rápido, é mais fácil para você, né, acionar as pessoas. E é claro que se a gente for contar a digitação, é muito mais que isso, mas 5 a 8 interações, na média, eu vejo que é o suficiente para fechar uma matrícula. Ótimo, muito bom. Então vamos lá. Qual foi a estratégia que mais aumentou matrículas dentro da rede? Com certeza, eu tinha um rito diário com o time comercial. E eu acompanhava aumento e redução de cada etapa do funil todos os dias. Tá. Então, eu acho que a estratégia foi ter esse rito diário, colocar meta por etapa do funil e um responsável por essa etapa. Tá bom. Porque você cria ali, né? Não é só cobrar uma meta, é um senso de urgência, uma entrega em equipe, e você não perde o feeling, né? O acompanhamento com você botar o termômetro o tempo todo para ver o que tá acontecendo, né? Exato. E ter quem cobrar.
E tem que cobrar. Tem Eu que tive cobrar. algumas experiências, visitei alguns clientes ocultos e fiquei em contato com algumas escolas ali por Tá. WhatsApp, né? E eu vi que assim, teve escola que fiz o contato no primeiro dia, depois de 3 dias a pessoa me respondeu. Nossa, rapidinho, né, gente? Não? Assim, teve 2 dias, então isso não pode acontecer. Não. Então, acho que uma estratégia é ter esse rito diário Uhum. com o time comercial, Tá, passando meta versus o status atual, tá. porque você ganha tempo. O que tá dando certo, você continua. Sim. O que tá dando errado, você tem tempo para criar uma Rapidamente. estratégia E outra é rápido, porque e você tá agir percebendo, rápido. né? Exato. Então, acho que tem um rito comercial diário com o time é fundamental. Entendi. É rotina, né? Tem a rotina de acompanhamento. Sim. Que é uma coisa que eu percebo muito errado nas escolas. Porque, assim, aí eu tô falando de escolas que não são tão profissionalizadas quanto a rede era. Eu ia falar aqui o nome da rede. Que a rede era. Mas a gente percebe que algumas são mais amadoras nesse sentido. Mas elas muitas vezes esquecem. Porque como tem muitas pontas na gestão para cuidar, né? Elas têm que cuidar, é uma mesma pessoa cuidando de várias coisas. Cuida do comercial, cuida do não sei o quê, cuida do pedagógico, né? Cuida de pai, faz várias pontas. Eu percebo que muitas vezes elas não conseguem ter tempo ou coloca como prioridade fazer esse rito. Né? Você ali estava focado em fazer isso. Você foi uma. Inclusive, indico isso, gente. Se você tiver uma pessoa do comercial para ser só do comercial, né? Porque muitas vezes usa o comercial pra um monte de coisa. Mas ter uma pessoa do comercial dedicada para cuidar disso, te trazer essa meta e te dar esse feedback é o ideal. Porque senão você acaba distribuindo a sua atenção e você não consegue nem cobrar a equipe que você mesma montou e tem essa despesa, vamos dizer assim, né? Como deve ser um processo comercial bem estruturado dentro de uma escola? Não tem segredo. Tem que ser um processo simples, objetivo e que seja acompanhado. Sim. Hoje, se é uma escola pequena, o diretor ele precisa estar próximo disso, ele precisa entender o que ele tem de meta, né? Sim. Então, eu preciso Volume, de né? 100 matrículas, quantos leads eu tenho entrando por dia, Sim. quantos leads visitaram, quantos do que visitaram eu consegui fechar, os que eu não fechei, o porquê. Então, é muito simples. Você ter uma meta por etapa do funil e uma pessoa acompanhando. Sim. Porque é o que a gente disse anteriormente. Se você faz esse rito diário e você identifica o gargalo muito cedo, você consegue agir mais rápido. Sim. E ter o resultado mais rápido também. Claro. Então, eu acho que é muito simples, não tem segredo. Você deixar... eu vejo também que tem escolas que hoje não usam muito CRM de vendas, né? Acho que a gente iniciou com planilha, Lembra? né? Era planilha, eram umas folhinhas, mas a gente tinha ali uma caixinha com a ordem, era um funil físico, mas tínhamos um controle. Eu vejo que tem escolas que ainda não tem isso, usam planilhas, então acho que é muito simples, você ter um funil de vendas, acompanhar, ter uma meta, um prazo e um responsável por etapa. Então vamos lá, como é que é? Acompanhar, ter uma meta, o prazo e o responsável por etapa, ou pelo menos por cuidar do processo comercial e te dar as respostas que você precisa. É muito simples. Isso é bom. E vamos lá, como você acha, aqui a gente colocou, né? Você acredita que o roteiro de atendimento faz a diferença? Como ele deveria ser? Esse é bom, hein? Sim, eu acredito que ele faz a diferença. Precisa ter um roteiro. Porém, ele não pode ser engessado. Porque o roteiro ele serve para você... você tem uma narrativa, o que a pessoa de atendimento vai vender, vai apresentar para a escola. Ele precisa existir, porém, ele pode ser adaptável. Então, a pessoa que estiver com esse roteiro, que estiver na linha de frente de atendimento, ela precisa ter escuta ativa, né? Entender dentro daquilo que ela está apresentando, qual que é a necessidade do pai, para que ela consiga adaptar. Sim. Não pode ser uma coisa, um robô ali robótica, apresentando uma escola, nem engessado. Então, o roteiro precisa ter, é importante, mas ele precisa ser adaptável. E a pessoa que está na linha de frente precisa ter esse feeling de conseguir adaptar isso. E você, falando um pouco sobre roteiro, eu vou te fazer uma pergunta aí da minha percepção. Eu até ia fazer é que eu sou péssima pra essas coisas de artista e eu não tenho muito esse dom, não. Mas eu ia até fazer um meme, né, de uma mãe visitando 3 escolas. E ela, nas 3 escolas, ela ia ter a mesma narrativa. Porque muitas vezes eu percebo que a narrativa é igual. Claro que depende de quem atende, tá? Não tô falando, mas eu digo assim, eu vejo muito dona de escola, não tô nem falando de atendimento, que ela chega pra mim e fala assim, eu pergunto, qual é o diferencial da sua escola? É o acolhimento.
Aqui nós tratamos o aluno como único. Gente, isso é BNCC, é obrigatório. É lei. Você não tá fazendo um favor e não é um diferencial. Só que um monte de escola fala a mesma coisa. Ou então elas têm aquele que eu falo que é o... Como é que é quando todos são iguais? Agora eu esqueci o nome. Mas então eles têm todos os mesmos diferenciais. Aqui nós temos educação financeira, nós temos educação emocional, nós temos o projeto... Deixa eu pensar outro projeto que possa ser. Eu tenho uma quadra, legal. Eu tenho uma quadra linda. Eu tenho uma lousa, gente, carteiras. Peraí. Então, a forma de falar da sua escola está sendo sempre muito igual. Então, uma coisa que eu sempre defendo muito, e eu faço até na minha mentoria, é que cada escola, por mais que tenham coisas iguais, carteira, lousa, isso não vai mudar. Mas cada uma tem uma metodologia. Então, por exemplo, assim, a rede, com certeza, ela tinha uma metodologia que é só dela. Que agora que você vai ter outras histórias aí, com certeza outras terão outras, porque quem montou aquilo foi uma pessoa. E aí eu falo que é metodologia. A gente fala metodologia universal, metodologia construtivista. Não é desse tipo de metodologia que eu tô falando. Eu tô falando metodologia no sentido de você ter um jeito de ser dona de escola e aquilo que a sua escola prioriza. Eu priorizo o conteúdo porque eu quero um aluno que entre na faculdade. Eu priorizo a alegria, a felicidade, porque eu quero que esse aluno seja uma criança feliz, completa. Eu priorizo empreendedorismo, desafios, trazer essa criança para um pensar crítico. Qual é a prioridade da sua escola? E aí, quando você tem isso, você trabalha todo um processo em cima disso. Você faz sem perceber, essa é a verdade. Só que vocês não sabem vender isso. Então, vocês falam tudo igual. Você acha que fala tudo igual mesmo? Concordo. É muito padrão, é muito genérico, né? A minha escola tem um pedagógico forte, uma estrutura maravilhosa e seu filho vai estar seguro. E o meu preço é o mais barato da região. É muito padrão. Acho que falta, assim, esse cuidado, essa atenção de entender o que a família está buscando. Então, se ela está buscando uma escola que investe... Que o filho dela faça esportes, dentro dos meus diferenciais, o que eu vou oferecer para sanar essa dor? Então, olha, você tá preocupada com esporte? Aqui eu tenho um leque de atividades extracurriculares que vai capacitar o seu filho em tais modalidades. Ou não, você tá buscando cultura de estudos? Então, eu tenho ensino forte através de tais projetos e o seu filho vai ter uma cultura forte de estudos através desse diferencial que só a minha escola oferece. Então, falta isso. E aí é onde entra a parte do roteiro. Ela tem que ter um leque de opções para ela entender que opção ela vai puxar para apresentar para aquela família. Exatamente. Perfeito. E aí, assim, é onde está o sabor, a cereja do bolo de fazer venda de escola. Eu lembro quando, né, a gente tinha na escola que trabalhamos juntos, tínhamos uma escola concorrente que era um espetáculo de estrutura. Era um então, show. Quando eu recebi uma família que vinha de lá, porque tinha uma estrutura muito legal, com um preço muito próximo do meu. E o pai colocava isso, nossa, mas lá tem isso, parece um shopping, é o mesmo preço. Então, vamos lá, você está buscando uma escola que tem a lição de casa todo dia. Então, eu vou te dar a lição de casa todo dia no meu espaço, que é adequado para o seu filho, ele vai estar em segurança, é um ambiente amplo. Enfim, então, né, e eu fazia muita matrícula com essa abordagem. Então, acho que faz total sentido o que você falou. As escolas precisam, né, você é dona de escola, né, focar mais no seu grande diferencial e garantir que o seu time está passando isso para as famílias. Seu time sabe, tá? Porque também o que eu vejo muito é isso. Você explica, e gente, eu vou falar para vocês. Eu já dei treinamento. Você deve ter vivido isso, que também você, como líder, deve ter passado por isso. Eu acabei de dar um treinamento, porque eu não acho certo eu cobrar que a pessoa tenha consiga performar de uma forma se ela não foi capacitada. Mas ok, treinei a pessoa. No dia seguinte eu ia ver como é que a pessoa fez. Ela não fazia igual. Por quê? Porque por mais que a gente tenha achado que fez a capacitação plus, maravilhosa, há muitas vezes a pessoa precisa, ainda mais adulto, ele precisa praticar. Então, o que muitas vezes eu fazia com a equipe é assim, elas me acompanhavam, viam como eu apresentava. E depois eu invertia. E a primeira vez que elas me apresentavam, elas morriam de medo.
E eu ia atrás para ver como elas estavam apresentando. Para quê? Para ir fazendo os consertos, né? Os ajustes, indicando, lembrando coisas que elas esqueceram. E elas iam fazendo isso 1, 2, 3 vezes. Eu fazia isso normalmente com uma só. E depois a que eu fiz, retreinava as outras. Ela, como é que fala lá? Era uma multiplicadora. Ela multiplicava, né? Então, por quê? Porque eu também eu tinha que fazer minhas demandas, eu não podia ficar treinando todo mundo toda hora. Então, uma dona de escola, acredito que seja isso também. Mas você pega uma que faz uma performance muito boa, você treina ela até ela tá linda, ela vai ajudar ao restante da equipe a replicar o formato certo. Mas mesmo assim, você tem que validar se tá certo. O que você acha disso? Eu concordo, a gente, dentro o time, normalmente, dependendo da escola, é formado por 2 a 3 pessoas, né? Acho que todas precisam saber fazer uma boa apresentação de escola, conhecer todos os diferenciais, ter o roteiro, mas cada uma tem um jeitinho, né? Tem aquela, assim, que ela é melhor em fazer agendamento, ela toca melhor o topo de funil, tem aquela que é mais de fechamento, ela faz negociações e fecha mais contratos, e tem aquela que faz uma roteirização muito bem feita, muito diferente das demais, mas precisa ter uma pessoa que é a multiplicadora, né? Que vai estar disseminando os modelos, né? O melhor modelo, digamos assim, para as demais. Para as demais. Muitas vezes é a dona de escola, né? Quando você tem um escopo pequeno, a própria dona faz, e se ela tem uma pessoa do comercial, até essa pessoa replicar o modelo dela, ela que vai ser a treinadora, né? E aí a gente tem aqui, por que muitas equipes comerciais não performam dentro das escolas? Eu acho que um ponto é que elas não têm clareza do que elas estão vendendo. Tá. Né? Acho que a gente já falou bastante aqui também sobre fazer mais do mesmo. Eu vou só mostrar a estrutura, por exemplo, né? Vou só falar que aqui eu uso X material, X projeto. Sim. E não é só isso. Então, primeiro, o time precisa saber o que ele está vendendo. Isso é inegociável. E quando a gente fala do comercial, quando tem metas, eles precisam saber o porquê eu tenho aquela meta, o porquê aquele número, o porquê eu tenho tais processos comerciais, o porquê tais políticas, porque senão ela acaba entrando numa guerra de preço com outras escolas, né? Então, e não é esse o objetivo. Sim. Então, eu acho que o time não entende, não performa, porque não entende o que eles estão vendendo, e nem o porquê estão buscando ali um resultado. E é fundamental que a gestão desse time tenha um acompanhamento diário e seja claro com todos os objetivos. Entendi. Eu fui visitar uma escola uma vez e eu perguntei, eu lembro que ela falou para mim assim, esse espaço aqui, ele é muito lúdico. Eu fui fazer uma educação infantil, acho que eu falei, mas lúdico por quê? O que meu filho vai aprender aqui? Qual que é o benefício? E aí ela travou. Eu vou chamar a coordenadora no final do atendimento. Então ela nem sabia porque ela estava falando que era lúdico aquele espaço. Sim. Então, eu vejo que é isso. Eles precisam saber o porquê daquilo que eles estão fazendo. E eu acho que eles também têm que acreditar. Porque eu acho que quem entra na guerra de preço é porque ele não valoriza o seu produto, o seu serviço, a sua escola. Então, assim, peraí, então quanto é ali? 50? Peraí que eu vou dar um jeito daqui ser 49. Por que lá pode ser 50 e aqui não 55? Né? Qual é o valor que eu tenho? O que eu entrego? E eu acho que muitas vezes a pessoa do comercial, ela não valoriza o lugar que ela tá. E por isso mesmo ela entra na guerra de preço. E aí, em vez dela chegar dentro da escola e pedir para ajudar ela a ter, como é que a gente fala, respostas para valorizar a sua venda, ela vem para dentro da escola para pedir desconto. Ela chega pro dono da escola e fala, ajuda essa família, dá um desconto para eles, por favor. E diferente de quando você chega e fala assim, você me explica o que eu posso fazer para convencer a família de que o nosso valor vale a pena? Então, acho que tem que ter essa virada de chave também com a equipe. Concordo. O que desmotiva mais um time comercial? Falta de acompanhamento, falta de reconhecimento. É um time de vendas. Eu acho que o líder, ele tem que estar próximo ali no dia a dia, reconhecer as suas entregas e, quando possível, gerar incentivos, né? O time de vendas impulsionado por incentivo. Impulsionado por isso. Então, quando possível, precisa ter. Quando não há isso, eu já vi equipes se desmanchando por conta de não ter um reconhecimento, seja ele financeiro, em forma de bonificação, ou um feedback mais positivo daquilo de bom que a pessoa está fazendo. Isso desmotiva. Já vi, assim,
pessoas me procurarem pedindo oportunidade ali nas escolas que eu estava liderando, porque não tinham uma cultura forte de meta, de entrega de resultados, de time de vendas mesmo. Então, acho que isso para essa área desmotiva bastante. Mas deixa eu tirar uma dúvida com você. Eu tô pensando aqui, pensei só, tá? Tá bom. Eu acho que a pessoa do comercial, ela também é uma pessoa muito emocional. Ela tem que ser. Porque eu acho que emocional no sentido assim, de ter inteligência emocional para captar o que o cliente quer, fazer uma linguagem que seja que consiga identificar esse cliente e trazer ele para aquilo que ela quer vender. E eu percebo muitas vezes que por isso mesmo, por eles serem emocionais, eles precisam desse incentivo, dessa alavanca, desse upgrade. Acho que isso é para todo ser humano, mas eu digo que para quem é de vendas, eles são mais sensíveis. É impressão minha ou é isso mesmo? Eu não acho que em sua totalidade. Tá. Tem pessoas, vendedores, que são incentivados por isso, por uma bonificação. Mas quando, como você bem disse, quando ela acredita naquilo que ela está vendendo, ela faz e abraça e vende sem precisar ter um reconhecimento financeiro para isso. Entendi. Então, talvez se você não conseguir engajar esse colaborador para ele ter sentido, ser apaixonado pelo que ele tá fazendo e ter sentido, aí ele vai precisar dessa outra bonificação ou não vai rolar. Ou não. Acho que depende do escopo que a escola quer colocar. Entendi. Eu fui muito bem treinada a vender valor. Sim. Então, eu acredito nisso. Se eu tô vendendo uma escola que tem X projeto, X diferencial, que foi o que ela definiu que é melhor para a escola dela, eu acredito naquilo, vamos embora, que é o que vai acontecer. Sim. Pra gente não entrar em guerra de preço, ou não ficar desmotivado porque não tem uma bonificação. Sim. Não é, acho que é muito mais, a gente tá fazendo muito mais por essas famílias, por essas crianças. E não acho que é clichê falar, a gente tá mudando vidas. Sim. Proporcionando... Escola muda vidas, tá não tem o que mudando falar. vidas, Sim. e pra mim isso já é um ganho imenso. Sim. Escola muda vidas, não tem nem o que falar. Aí aqui tá, treinamento ou perfil? O que pesa mais na hora de montar uma equipe? Perfil. Tá. Eu acho que você consegue treinar a pessoa para seguir um roteiro, para seguir o checklist que a escola tá colocando. Mas se ela não tiver um perfil de organização, de entrega de meta, de cultura de resultados, ela não vai estar casada com a entrega do resultado. Entendi. Então eu acho que o perfil ele é mais desafiador nesse processo. Ele é mais desafiador. Eu lembro até, pode falar. Um exemplo, eu lembro em situações, até na época da pandemia, assim, de eu precisar pegar um colaborador do TI ou da coordenação, dar 15 minutos de treinamento de como mexer no CRM e essa pessoa conseguir ser funcional e preencher atender um pai, pegar as principais informações e preencher. Pronto, ela tá treinada, mas ela não tem o perfil para dar sequência nesse atendimento. Ela fez uma emergência, né? Um SOS. Então, treinar você consegue, mas o perfil acho que é Entendi. O desafio. Qual foi a decisão mais difícil que você tomou como coordenadora? Boa. Nossa, eu tenho várias, mas tem uma que me tocou bastante, que tem metas, dependendo da instituição que você está, a continuidade de cargos, de pessoas, ela está atrelada à entrega de meta. Sim. Porque está atrelada a faturamento, está atrelada a você ter receita para manter um certo time. Então, acho que foi um desafio para mim ter que reduzir o quadro de colaboradores e desligar uma pessoa que performava bem, porque eu não consigo... No escopo que ia ficar de quantidade de pessoas, eu não conseguiria mais mantê-la e nem remanejá-la. Então, foi desafiador, mas numa situação de coordenação de empresa, você precisa pensar no todo, precisa pensar... Tem que lidar com as dores, na né? empresa e não pode olhar muito pro individual, né? Então, acho que isso foi bem dolorido. Eu lembro que quando eu liderei, a gente teve um chefe que era um cara muito especial, que eu gostava muito, que é o Edmilson. Não está mais, né? Mas enfim... Uma vez ele chegou pra mim e falou assim, um bom líder, ele sabe, a parte boa é admitir.
admitir para pessoas é muito bom. Seja bem-vindo ao nosso grupo, à nossa escola. É uma delícia. Mandar embora não é fácil. E eu lembro que ele chegou para mim e falou assim, olha, você vai ter que dispensar tal funcionária, era uma menina da equipe, que realmente já estava dando muito problema pra gente, mas normalmente quem mandava embora era ele. E ele passou pra ti. E ele falou, não vai ser eu que vou dispensar ela, esse BO vai ficar na sua mão. E aí eu fui dispensar ela, só que ele me deu um desafio. Ele falou, eu quero que você dispense ela e ela saia daqui achando que você fez a melhor coisa pela vida dela. Falei, caraca, além de mandar embora, eu ainda tenho que fazer psicologia pra deixar a pessoa se sentir feliz? Vamos embora. Mas foi realmente, eu acho que ele fez esse desafio pra justamente eu tentar administrar a situação da melhor forma possível. E eu consegui, assim, naquela época, naquela situação, com aquela pessoa, naquele contexto, eu consegui fazer. E a pessoa mesma falou, eu fui explicando pra ela os pontos que eu fiz entender, ela entender por que ela não conseguia mais fazer parte daquele time. Aí, no caso, não era uma pessoa que performava bem, ela performava mal. E mostrei pra ela que ela tinha qualidades em outras coisas que talvez ela tivesse no lugar errado, na hora errada. E aí, quando ela teve essa percepção, ela falou, poxa, então eu vou embora porque eu acho que eu tô perdendo meu tempo. Quase que eu falei, é verdade. Eu falei, mas é verdade. Então vai para outro lugar porque aqui o que você tá fazendo não combina com o que você é. Você tem valores que não combinam com a atribuição que você tem hoje. Então muitas vezes mandar embora não é fácil. É desafiador. Imagino ainda mais quando uma pessoa performa bem e ela tem o perfil. Aqui eu tava dispensando, não dava mesmo. Eu tava no cenário que assim, você tem 3 performando, mas o que foi entregue eu preciso ficar com 2. Fecha o olho e aponta. Né? E aí, nossa, foi... Imagina. Mas foi legal, foi acolhedor, porque é importante. Você precisa mostrar as coisas boas que a pessoa fez, mas que valorizar ela, né? atual precisa desse ajuste, né? Então, foi essa a experiência. Se você pudesse voltar atrás, o que você faria diferente? Uau! Também achei, né? Eu sempre fui muito... Acho que treinamento que eu tive, muito focada em entrega de meta. E dava certo você gerar volume e converter esse volume todo que era gerado, mas talvez eu teria iniciado com algo mais consultivo. Não mais... Eu demorei acho que uns meses para entender isso, que não era só... Às vezes a gente pergunta qualidade ou quantidade. As pessoas ficam, nossa, né? É uma pergunta meio difícil. Mas no começo eu iniciei muito com quantidade. Eu demorei uns meses para entender que qualidade nessa área era muito mais importante. Sim. Mas eu teria iniciado formando elas para fazer uma venda mais consultiva. Acho que nos 3, 4 primeiros meses ali, 5 anos atrás, quando eu percebi isso, a sorte é que deu tempo, né? Então eu parei, falei, não, a gente vai focar mais em qualidade. Vamos mudar a rota, Vamos mudar isso e deu tempo, né? A gente conseguiu aumentar a conversão, foi super legal. Então, algo simples, mas hoje, num novo projeto, eu começaria assim, não deixaria para depois. Muito legal. E eu acho que é importante mesmo. Qual erro silencioso faz as escolas perderem dinheiro sem perceber? Não trabalhar a percepção de valor. Acho que a gente falou bastante isso no primeiro bloco. Não é só mostrar a escola, não é só encher a sala de aluno, não é só vamos ali fazer a matrícula, precisa se posicionar. Eu sou uma escola que eu vou vender soluções pedagógicas, projetos, eu tenho o meu diferencial que é X e precisa ser esse posicionamento para não entrar em guerra de preço. Sim. Acho que basicamente isso. Eu acho que uma das coisas que a escola mais perde dinheiro, dependendo do tamanho dela, eu chamaria de 3 pontas, né? Porque como você estava muito próximo da captação, eu não sei... Vou até te fazer essa pergunta. Como é que você enxergava Você tinha alguma relação direta com a meta de rematrícula? Total. E como é que você enxerga isso? Você acha que a rematrícula era uma responsabilidade sua ou era da gestão / pedagógico? Eu enxergo que é responsabilidade de todos que estão dentro da escola. Desde o porteiro, quando ele dá o bom dia, Sim. a coordenadora, quando retorna ou não para uma mãe. É que na hora de fechar o contrato... Sim, a parte formalizada, né? Obviamente, os olhares são direcionados para o comercial e sim, é nossa responsabilidade criar estratégias para que a rematrícula aconteça.
mas a responsabilidade ela é de todas, né? A coordenadora precisa entender que é a coordenadora pedagógica, né? Se uma mãe ligou 3 vezes para falar uma situação específica e ela não deu um retorno, isso pode ser um ponto-chave para um pai decidir não fazer rematrícula. Sim. Se o porteiro deu um bom dia um pouco mal-humorado, isso pode ser ruim para uma rematrícula. Sim. O pai, poxa, porteiro tá me tratando assim, como meu filho tá sendo tratado em sala de aula? Como é que vai ser lá dentro, Então, eu acredito que é a responsabilidade de todos, com ações mínimas no dia a dia da escola. Sim. A criança que chega feliz, ai mãe, hoje eu fui bem atendida na cantina, ai o banheiro tava limpinho. Poxa, a família foi com o coração quentinho, ela vai... Sim. Ela tá investindo para isso. Exato, ela vai ficar tranquila de que o filho dela tá feliz, tá no ambiente que ela espera. Tá no lugar certo. E a rematrícula vem de forma natural. Sim. Então, as diretoras precisam acompanhar como que tá o número de ligações dos pais. Os pais estão ligando na escola por quê? Eles estão, para quem usa o aplicativo, eles estão abrindo atendimento em aplicativo por quê? Pedindo o quê? Né? Eu tenho pai abrindo ouvidoria ou indo em outros canais de reclamação. O que está acontecendo? Para poder já trabalhar aquilo e não ter problemas na rematrícula. Sim. E a rematrícula começa no primeiro dia de aula. Não começa lá em... Né, setembro, outubro, quando as escolas abrem a rematrícula. Não, ela começa no primeiro dia de aula. Sim. E todos os detalhes vão fazer a diferença na hora do pai decidir se vai rematricular ou não. Eu enxergo um pouco disso. Eu acho assim que todos têm essa responsabilidade. E eu falo na rematrícula porque o pai teve uma experiência. Eu fiz até um podcast, gente, aproveitando, fazer a hora do jabá. Eu tenho o meu Instagram, mentoria_escolar. Que vocês podem acompanhar, lá eu coloco alguns posts. Eu tenho meu canal no YouTube, que agora eu decidi fazer ele bacaninha, tô subindo vários vídeos com algumas coisas. E tô com meu podcast 15 minutos de gestão. Eu optei por fazer 15 minutos de gestão porque eu percebi que quando a gente tem um papo assim legal, a gente acaba tendo uma conversa mais longa, mas nem todo mundo tem tempo para ouvir o cenário todo. Então eu coloco ali 15 minutos de ações que são primordiais. E um deles que a gente fala é justamente desse. Nós estamos tendo menos criança no mercado, isso é uma questão de natalidade, de perfil de futuro, e nós temos mais escolas sendo concorrentes. Então, eu acho que um cenário há 10 anos atrás, você tinha 1, 2 escolas, 3 escolas no bairro que eram suas concorrentes. Hoje você tem muito mais. Isso significa que o pai, ele quer viver uma experiência. O pai, a criança, né? Ele tá validando a experiência de estar na sua escola todo dia. Foi um pouco do que a gente falou. E hoje tá muito fácil ele mudar de escola. Antigamente não, antigamente eram poucas escolas, ele tinha que mudar todo o escopo de vida dele. Hoje ele encontra uma escola no final da rua, no quarteirão de trás, no quarteirão da frente. Então, ele fazer esse gatilho de mudar de escola é muito fácil. Então, a escola tem que estar muito mais atenta a fazer com que essa experiência, tanto dos pais quanto da criança, seja o melhor possível para que ela não corra esse risco. Falando de rematrícula também. Tá e bom? Toda movimentação é um sinal. Então, um pai que é inadimplente é um sinal de não rematrícula. Um aluno com frequência baixa é um sinal de rematrícula. Um pai que não é engajado nos eventos da escola é um sinal de não rematrícula. Tem vários sinais que, né, às vezes o diretor deixa passar despercebido, acha que não é nada demais, mas gera um impacto imenso na rematrícula. Na rematrícula. Não precisa esperar a última hora para já perceber que esse cliente está se afastando da estrutura, né? Um pai que não compra uniforme, que não compra material, enfim, tem um conjunto de sinais que as famílias apresentam e o aluno também, desde o primeiro dia de aula, que já indicam para você se ele vai fazer a rematrícula a manutenção ou não. Tem alguma prática comum no mercado que você considera ultrapassada? Uma prática? Se você for olhar topo de funil, né, apresentação de escolas, né, nos últimos clientes ocultos que eu fiz, eu vi uma prática focada ainda em apresentar a escola, mostrando estrutura. Nossa, isso me deixava nervosa, muito chateada, porque eu tô vendo que aqui é uma quadra, eu sei que é uma quadra, a outra escola também tem, mas por que a sua escola é melhor? O que a sua quadra tem de diferente que a escola do o que você faz com a quadra que é melhor do que eu faço na quadra da outra escola? Então, precisa enaltecer os espaços, os diferenciais, os ganhos que o aluno vai ter. Sim. Porque a quadra, como você disse, tá na BNCC, obrigado a ter um espaço para, enfim, tem uma série de coisas que é obrigado a ter, não é um diferencial, é o mínimo que eu preciso ter para manter a escola em pé. Então, eu acho que ainda vou bater nessa tecla de que precisa enaltecer os valores, os diferenciais da sua escola e garantir que o time de atendimento
tá fazendo com que o pai veja, tenha essa percepção de valor e tenha essa experiência no momento de conhecer a escola, no momento que ele estiver conversando, colocando as objeções dele, né? E principalmente na hora de falar de preço. Sim. Tá, a quadra do meu concorrente ela é maior, a minha é menor. Ok, mas aqui, quando eu for dar o futebol, eu tenho um professor especialista, são 3 aulas por semana, o seu filho vai desenvolver as habilidades, eu vou levar ele para campeonatos. A outra escola é maior, mas não é um professor de educação física, não é um professor de futsal. Não participa, de repente não é tão tem engajado. enfim, então você precisa ser mais específico. As escolas precisam ser mais específicas para o pai poder ter essa percepção de valor. E deixa eu te fazer uma pergunta, agora eu vou fazer uma dúvida aqui. Eu tenho levado para algumas escolas que me contratam um trabalho diferenciado, justamente pensando em trazer esse escopo de valor. O que eu percebo é que aquilo que a gente já falou, eles têm a mesma narrativa, vendem tudo igual ou ficam parados na estrutura, porque é mais fácil falar, do que quando você tem que mergulhar no pedagógico como projeto para poder alavancar conforme a necessidade do cliente. O que eu tenho feito em algumas escolas é que eu faço o roteiro da visita dentro do ambiente. Então, por exemplo, eu estou na quadra. Em vez de, obviamente, eu tenho lá a quadra, mas eu adesivo a quadra trazendo informações que complementam a informação que a menina tem que dar. Por que se ela vai dar? Por que você está decorando, vamos dizer assim, né? Por que você está botando lá um adesivo falando dos campeonatos dentro da quadra? Não é porque a menina não vai falar, ela está sendo treinada e orientada para fazê-lo, né? A pessoa de vendas. Mas porque o cérebro absorve não o que você fala, mas o que ele vê. Então eu percebo que quando você faz toda a estrutura de roteiro de venda, baseada no valor, de forma visual, orientada pela pessoa que sabe fazê-lo, na escola, você facilita a absorção do pai daquilo que você quer. Porque o que acontece, infelizmente, não tem muito o que fazer, é que hoje o pai tem isso aqui na mão. Então ele tá fazendo uma visita, muitas vezes toca o telefone, ele olha, ele observa, ele não tá ouvindo a menina. Outra, a gente fala muito quando faz a visita. Você fala do início ao fim da visita. Você ouve, óbvio, faz perguntas, tem um diálogo, mas você tem que falar muito. E a pessoa nem sempre tá pronta para ouvir. Ainda mais hoje, que as pessoas não têm paciência para ouvir nada. Então eu comecei a perceber que se eu faço uma visita, viver uma experiência de visita, eu consigo fazer esse cliente ter uma percepção melhor do meu valor. Ah, quer dizer que se eu adesivar tudo eu vou ter matrícula? Não. Porque existe o outro papel, que é o de sensibilizar o pai, de saber dialogar. Mas eu tenho pensado muito em fazer isso e já tenho levado para algumas escolas. O que você acha dessa ideia? Funciona. É algo que eu trabalhei bastante também. Tá. Né? É meio que você consegue, através dos espaços, mostrar que o aluno não aprende só dentro de sala de aula, ele aprende em todos os ambientes que a escola está proporcionando. Sim. Então, e também não é para que a vendedora, o time de atendimento tenha uma cola do que ela vai falar. Não, tem essa foto, memória do pai, né? Então, funciona. Então, quem não tiver, eu super recomendo que tenha, porque você traz insights para o time e cria essas memórias para o cliente também. Então, eu lembro que algumas das escolas, né, que eu fiz a apresentação, tinham as portas eram envelopadas e não era só uma enfeite, decoração. Uma decoração. Não, tinha um motivo, tinha um proposta propósito pedagógica. E eu fazia questão de apresentar isso. E o mais legal é que era por segmento. Então, papai, tem uma proposta pedagógica aqui. Era isso por andar, né? Isso vai ajudar o seu filho a aprender X conteúdo, porque é o que ele está vendo em tal segmento. É a temática que ele está vivendo aqui. Exatamente. Então, é proposital. Sim. Tal ambiente tem placas que tem sinalizações ligadas aos princípios e valores da minha escola. Então, isso vai ser trabalhado com o seu filho em todos os ambientes. Sim. Então, eu acho que faz sentido. Quem não tem... Eu acho que é importante faça essa mudar. Experiência de ter e mudar, porque faz sim a diferença. Como você enxerga o futuro da captação de alunos? Ixi. Meu Deus. Eu vou bater nessa tecla de ser mais consultivo e mais direcionado. Não dá mais para mostrar só espaço físico. Olha, aqui eu tenho uma sala tecnológica, eu trabalho com tal sistema de ensino e eu tenho
tal projeto, ok, mas você precisa entender, né, Liliane, a sua filha hoje, o que você espera da minha escola pro seu filho, em que momento que ela tá, como que, Ela que você tá gosta, buscando ela não aqui? gosta, faz sentido Exatamente, pra ela, para que eu não. consiga adaptar. Então, Sim. é uma consultoria. Eu tô entendendo o que a Liliane tá buscando para a filha dela, em que momento que a filha dela está, o que ela espera, para eu conseguir adaptar. Eu Sim. preciso fazer isso. Se ficar com o roteiro engessado, sem fazer essa consultoria antes, você vai caminhar para uma frustração com a família. Você vai perder, né? Vai perder essa matrícula. O marketing educacional mudou. O comercial também precisa mudar? Sim. O pai, como você disse, está o tempo todo com o celular na mão. Então, ele chega mais informado na escola. Sim. Ele chega já orientado. Então, você precisa ser mais... adaptar o seu roteiro, consultar, sim, né, quais são as dores dele, o que ele está buscando, para você não se perder ali no atendimento e sair vendendo mais do mesmo. Sim, repetir, né? Repetir o que ele já viu na outra ele já escola, um roteiro pronto, isso é muito genérico. Então, precisa mudar, sim. Eles estão vindo mais informados, mais exigentes, e estão certos. A gente tem que fazer esse acolhimento e ter esse cuidado com as famílias. Eu acho que, assim, um segredo que eu tenho falado muito é a importância de profissionalizar, né? Você tem que saber profissionalizar a sua escola, desde o atendimento, né, até o professor em sala de aula, enfim, os desafios são maiores. O que eu tenho percebido é que é mais difícil gerir escola de hoje do que um cenário de 30 anos atrás, mas nem por isso significa que a gente não precisa trabalhar. Por último, não, sei se não, tem mais duas. O que uma escola precisa ter hoje para ser referência na região? Nossa, acho que tem uma tríade aí, acho que primeiro, ter uma excelência pedagógica. Tá. Ter um comercial estruturado. Tá. E garantir uma boa experiência do responsável. Acho que esses três itens vão garantir que a escola se mantenha, destaque, né? Se destaque e se mantenha ali no caminho de ter um crescimento sustentável. Show. E acho que aqui, deixa eu ver se é a última, acho que é. Se uma dona de escola estiver ouvindo agora aí, ó, e tiver com dificuldade de preencher as suas turmas, qual seria o primeiro passo que ela deveria dar? E aí o primeiro, já. Aqui tá para amanhã, mas eu diria já. Já. Ligue já. Olha, eu pegaria a vendedora. Me mostra a escola agora. Me mostra como que você tá. Como você atende hoje? Como que você atende? Um pai ligou aqui na nossa escola, pediu informações do 6º ano. E peça para essa menina mostrar para você como que ela está apresentando os diferenciais, apresentando a escola, fazendo sondagem, acolhendo o responsável, caminhando para um agendamento de visita, como ela está tratando o funil de vendas, negociando para fechamento. Tá. Se ela identificar como que isso está acontecendo, ela vai conseguir entender se de fato ela precisa buscar novos recursos. Tá. Vou investir mais em marketing, vou investir mais em parcerias. Ou se ela precisa investir em quem já está dentro. Talvez com um treinamento, uma formação de projetos, de diferenciais. Sim. É uma pessoa que performa bem, que vale a pena investir? Como que ela está argumentando? Ou trazer um treinamento mais de fechamento, de repente? Às vezes mostra a escola bem, mas na hora de falar de valor não tem habilidade. Ou vice-versa. Alguém vai lá e mostra porque ela não sabe, tem que vir a coordenadora. Então, acho que primeira coisa, identificar como que o time de atendimento está apresentando a proposta de valor e os diferenciais da escola. E depois disso, identificar quais os onde está a falha, onde está o gap, e ela vai... vou investir mais em marketing, tá? Eu vou gerar um monte de lead, mas eu não tenho quem vai qualificar, quem faça o resto do trabalho. Quem vai atender. Então, não faz sentido eu investir mais em marketing. Eu tive uma cliente que ela fazia um trabalho muito bacana com uma agência que hoje é minha parceira, inclusive, que é a THPH, que é uma agência especializada em rede social. Então, assim, são jovens, gente, são jovens porque eles entendem disso, tá? E eles iam na escola fazer os takes, para fazer os vídeos, para mostrar realmente a escola sendo viva, o que acontece dentro do universo escolar. E ela melhorou, ela tinha tipo assim, eu vou chutar, ela tinha 1.500 seguidores, hoje, se eu não me engano, ela tá com 15 mil. 15 mil? Mais até, nem sei quantos são, na verdade. Mas ela melhorou muito, ela aumentou muito o número de seguidores dela. Só que o que acontecia? As pessoas queriam converter, as pessoas se interessavam pela escola, entravam no WhatsApp e ninguém respondia.
Então, assim, tiro era no pé. todo um trabalho maravilhoso que esse pessoal faz, eles fazem mesmo, até super. Por isso que eu faço trabalho de parceria com eles agora. Eles fazem um trabalho muito legal, eles trazem o lead para você. O problema é quem gera esse lead, né? Pega esse lead e transforma ele num aluno sentado na carteira. Essa é a grande sacada. E aí a gente percebeu isso nessa unidade escolar que aconteceu essa história, e a gente capacitou toda a equipe comercial, estruturou a equipe comercial para fazer esse segundo momento, né? Que é depois que virou o lead, entrou no topo de funil, o que fazer com ele. E aí a gente entendeu que muitas vezes não adianta só fazer o marketing. Eu acho que as duas coisas estão juntas, né? Fazer um bom marketing com uma boa venda. Senão você só tem um bom marketing, ou então você só tem uma venda que faz quando dá, porque não tem o marketing. Então as duas coisas estão relacionadas. Sim. Não é isso? Nem sempre o problema tá na geração de leads, não é sempre culpa do marketing. Não, é mais fácil, né? A culpa do mais marketing. fácil a culpa do marketing. Tem que acompanhar como que tá o processo de atendimento, de fechamento. É fundamental, porque é a cereja do bolo. A cereja do bolo é bom. Então, gente, deu tempo de a gente falar um pouquinho. Agora a gente vai bater um papo sobre outras coisas que não seja só seguir o nosso roteiro aqui, mas falar um pouco de percepção de escola, do que a gente entende hoje. E eu tenho ficado um pouco angustiada, e eu vou até perguntar para ela, porque assim, quando a gente fala de atendimento, a gente fala normalmente ou de pessoas mais jovens, né, que estão chegando aí no mercado de trabalho. E hoje a gente tem um perfil desse pessoal que é muito desafiador. As pessoas falam que quando você lida com jovens, muitas vezes eles não ficam muito tempo na instituição, eles não têm tanta estabilidade. Qual a sua percepção disso, pensando que essa molecada aí que chega na sua mão como atendimento, o que você faz para eles ficarem mais? Ou se tem alguma coisa para fazer? Eu não acho que dá para generalizar por idade. Tá. Porque eu liderei meninas jovens, muitas delas que, assim, era o primeiro emprego, Tá. já tendo que vender, fazer atendimento em multicanais. Eram habilidosas, mas tinham dificuldade, por exemplo, em seguir processos. Tá. Aí você vai lá e treina. O processo É esse. é dessa forma, você vai seguir dessa forma e pronto. Ela tem o perfil de vendedora, é comunicativa, gosta de meta, argumenta, Tá. né, e flui. Mas tem aquela pessoa que já tem um pouco mais de experiência de mercado, tem um pouco mais de idade, mas ela ficou um pouco parada no Tá. tempo, ela não caminhou com as mudanças Sim. que aconteceram na área. Então, às vezes, nem sempre ter mais experiência é a pessoa que significa que vai performar melhor, porque ela não caminhou com as mudanças do tempo. Então, o meu time, ele era, eu posso dizer que acho que 70% mais de meninas jovens, Tá. mães, que entendem a importância de uma educação. escola particular, Sim. priorizam ter acesso, né? Porque muitas escolas hoje fornecem bolsa de Sim, estudos, sim. então elas priorizam um ensino bom para os seus qualidade. filhos. Isso faz com que elas tenham até um gás a mais para... Sim. É uma motivação. É uma motivação. Sim. Faz parte de um dos incentivos. Então, acho que nessa área, quando você faz o processo seletivo ali, dura pelo menos um mês para você contratar uma pessoa. Então, Sim. menos por idade, mais o que ela está priorizando, se ela acredita naquilo que você está treinando ela para vender, é perfil. Entendi. Perfil. Gente, vou finalizar aqui porque tá dando meu tempo. E tô aprendendo agora a fazer isso. Cá, quero te agradecer de novo. Eu que quero te agradecer. Obrigada, viu? Obrigada por ter sido a minha primeira convidada, pela nossa amizade, pelo nosso relacionamento. Tenho certeza que você é uma profissional excelente, por isso que eu quis trazer ela, porque ela é uma pessoa que cresceu muito, merecidamente, por esforço dela, mais nada do que isso. Mas é muito legal você ver as pessoas crescendo. Eu sou uma pessoa que torço muito por todas as outras pessoas, porque eu espero que elas torçam por mim, então é óbvio que eu vou torcer por elas, né? É uma recíproca. E eu fico muito feliz de saber que você tá aí caminhando novos caminhos e que eles realmente te levem ao sucesso cada vez maior, mas te agradeço. Lili, obrigada. Estou muito feliz de ser a primeira participante e quero dizer que você faz parte dessa trajetória que eu
que eu trilhei, de tudo que eu construí, porque, né, eu entrei em vendas de escola através de uma oportunidade que você me deu. Então, você faz parte disso que eu construí. Que Obrigada, conta comigo sempre. E desejo muito sucesso aí no podcast e em tudo que você venha fazer. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui, compartilha. Segue o nosso Instagram, segue o YouTube, mas principalmente segue meu podcast 15 Minutos de Gestão no Spotify. Não perca, todo dia eu subo um episódio falando de coisas que fazem sentido para sua rotina e para fazer a sua escola melhor. Obrigada, gente. Tchau, tchau.